Esse é o único dia do ano em que não tem missa na igreja. É na Sexta-feira Santa. Mas por quê? A Sexta-feira Santa é o dia em que lembramos a morte de Jesus na cruz. É o dia em que ele entregou a própria vida por amor a nós. Esse é o meu corpo e o meu sangue. E a missa é justamente a celebração da presença viva de Jesus na Eucaristia. Nesse dia, o altar fica sem toalha. Não há consagração, não há oração eucarística. Porque é o dia em que recordamos que Cristo foi entregue, sofreu e morreu. É um dia de recolhimento, jejum, silêncio e gratidão. O silêncio da Sexta-feira Santa prepara o nosso coração para a ressurreição de Jesus. Deixe seu amém nos comentários, siga nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus!